E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma parte da história do Bai. As outras partes do vídeo estão aí na descrição. A história continua depois que o Bai deu a pílula pra June e se afastou dela. Ele pensa em como já fez meio-dia e se pergunta por que ela não fez nada. O Bai já não sabia mais o que fazer, mas ele fica surpreso quando a June invade a sua casa. Ele a cumprimenta formalmente porque os dois não estavam em um bom momento. A June explica que a pílula que ele deu a ela estava suja, então ela jogou fora e quer que ele faça outra pílula para ela, de fragrância Charming. Mas, não acreditando que ela jogou a pílula fora, ele perguntou por que ela fez isso porque deu muito trabalho. Mas nessa hora, ele conseguiu reconhecer o cheiro que ela deixou e percebeu que ela deve ter realmente consumido aquela pílula. Com isso, o seu humor muda completamente, porque é claro que ela só quer outra pílula. E ele determina que o problema que eles tinham antes agora estava resolvido. Então uma batida na porta revela que um discípulo do pico menor apareceu ali. Ele trouxe um convite do grande ancião. Uma vez lá, o ancião explica que a guerra estava chegando e todos os picos estão fazendo preparativos. E ele gostaria de refinar a pílula do corpo de sangue, porque aumentaria substancialmente o cultivo de todos os discípulos. O único problema é que ele não precisa apenas de uma pílula, mas sim de 100. O Zhang estava muito distraído para responder, e o ancião explica que seu caldeirão é uma réplica do caldeirão do mundo e é lendário, e com ele nunca terá nenhum contratempo com explosões. Isso é mais do que suficiente para influenciar o Zhang, e ele concorda em fazer as pílulas. Momentos depois, o Bai começou a trabalhar e fica surpreso ao ver os 10 elefantes e 10 fantasmas selvagens nas paredes, deixando claro que as técnicas de refinamento do corpo estão escondidas atrás da parede. É dito que as técnicas de setor de sangue foram criadas pesquisando a mão do gigante, apontando como ele e o gigante realmente compartilham a mesma função. Com essa informação, o Bai não estava pronto para aumentar a sua força tanto no poder eterno quanto no caminho medicinal que ele tinha iniciado, e questiona se o caldeirão realmente não vai explodir. Para testar isso, ele tenta fazer um elixir com 10 vezes mais potência, e estava surpreso ao ver que o caldeirão permaneceu intacto. O Bai fica extremamente animado, porque ele geralmente tem que fazer as coisas com muito cuidado ao refinar, mas agora ele pode finalmente praticar métodos medicinais mais intensos. O Bai usa o refinamento do corpo para fundir o corpo com a chave de sangue externa. Ele afirma que o poder eterno não muda a estrutura do corpo, mas traz um poder ilimitado de dentro do corpo. Ele gostaria de adotar as suas melhores características e neutralizar elas, pois ajudará ele a alcançar avanços mais rápidos. No momento de poder eterno, o Bai atinge o seu objetivo, assim o caldeirão parece estar prestes a explodir. Ele tem certeza de que, se um caldeirão tão grande assim explodisse, então a sua vida certamente estaria em grande perigo. O Bai sai enquanto o ancião questiona a ele sobre a pílula, mas o Zhang explica que ele já refinou e só precisa incubar por algum tempo. Ele explica que está indo pro próximo pico para fazer pílulas para eles também, e eles têm que deixar aquilo tranquilo sem ninguém mexer. Mas aparentemente os outros ali estavam preocupados com a mudança no clima do refino. O Zhang lembra de como foi prometido que ele não teria problemas por tudo que aconteceu, e o instrui a não deixar ninguém entrar na sala com o caldeirão do pico. Os outros anciões decidem se esconder, mas um fala pro Zhang que eles estavam preparados para tudo. Eles querem ter a pílula de sangue mortal refinado. Além disso, essa pílula foi criada pelo ser perfeito de sangue que também compreendeu a pílula sagrada do complexo. Ninguém jamais foi capaz de refinar e o Zhang avisa ele que não pode ser capaz de fazer. Então o outro mostra a ele um demônio do pico sem nome. O Zhang parece surpreso com isso, então o ancião diz que os demônios adultos podem ser encontrados em todo o pico. Mas enquanto o Zhang concentra em refinar a pílula, ele definitivamente não estará em perigo. No pico do meio, a June explica ao patriarca Song que o demônio do pico sem nome é extremamente perigoso e se for usado para ameaçar eles, então o Zhang pode estar em grande perigo. O patriarca reconhece o Zhang como alguém que é leal ao pico do meio, mas ele explica que o julgamento estava se aproximando rapidamente e há alguns assuntos que eles não podem se envolver. A June explica que o Zhang é um importante candidato para o seu julgamento. O patriarca se pergunta se ele realmente é tão importante para ela. Quando ele pede para ir embora, ele pensa em como ela estava, já que ele nunca esperou que a June se importasse com ninguém.
Lá no pico, o velho notou que o Zhang foi bem sucedido fazendo as pílulas para os outros picos e expressa confiança de que ele poderia fazer o mesmo por ele. O ancião o deixa lá e diz pro guarda vigiar o local. Mas o Zhang pode dizer que o outro estava apenas com medo de que ele vá embora. O Zhang percebe que ele não só deve fazer um elixir, mas também deve fazer isso sem contratempos, e decide que usará essa oportunidade para lavar a sua reputação como demônio da peste. A pílula de sangue imortal contém 97 tipos de ervas e todas elas apresentam desafios. O processo é complicado, então o Bai falha na primeira tentativa e fica como apenas uma pílula inútil, mas ele fica surpreso ao ver algo pegar ele. Quando ele vai ver o que estava acontecendo, ele encontra um grupo de pequenas criaturas negras e se pergunta se são demônios recém-nascidos. Ele vê que não tem um corpo material ali e determina que realmente é uma criatura natural demoníaca. Ele oferece a pílula para ele, mas o Bai explica que, mesmo sendo inútil, ainda contém muito de essência. O Bai decide tornar ele seu subordinado para que possa testar elixires nele. O ancião disse ao Zhang que os demônios são sanguinários por natureza e muito rebeldes. Então, ele não se surpreende quando a coisinha aí tenta atacar ele. O outro ancião afirma que, para domar um, ele deve ser suprimido e a pessoa que domestica ele não pode ser despreocupada. O Bai usa uma gota de sangue nele e enquanto explica que ele é o seu mestre agora, ele o nomeia de Feno. E fala que ele agiu mal, fala que vai punir ele, mas também fala pra ele ficar de guarda ali no canto. Algum tempo se passa e o Bai explica que ele já falhou várias vezes. Essa pílula é várias vezes mais difícil do que fazer uma pílula de segundo ou terceiro grau, porque requer muitas combinações. Então ele se lembra de algo sobre compreender a parede de pílula e usa para ajudar a analisar o que estava fazendo de errado. O Bai usa para refinar o elixir ao contrário e ajuda a encontrar uma maneira mais simples de fazer todo o processo. Usando esse método, ele é capaz de controlar o efeito do elixir e decide diminuir secretamente a sua potência para estar seguro. Ele continua a usar o Feno como cobaia, mas como ele não teve sucesso, o ódio se transformou. Quando o Bai percebe que a fornalha estava prestes a explodir, ele ordena que o Feno consuma energia antes que isso aconteça. O Bai coloca a mão no Feno e agradece ele com o crescimento dele porque o Feno evitou uma grande explosão, mas ele tenta atacar o Bai violentamente. O Bai afirma que o ancião estava certo, porque o Feno claramente é ingrato, mas o Bai é incapaz de destruir ele. O Feno se revela novamente quando o Bai usa sua espada de sangue para revidar, mas ele não pode ser tocado. O Bai continua tentando de qualquer maneira e explica que ele dará uma lição adequada ao Feno sobre o conceito de mestre e servo, desencadeando um ataque que definitivamente o matará, mas acaba poupando a vida do Feno e ele finalmente mostra sua gratidão. Em outro local, os anciões disseram que não houve notícias da Câmara de Pílulas e apenas com uma investigação eles descobriram que os guardas estavam inconscientes. Eles abrem as portas da câmara e lá sai um demônio de nível de poder tão alto, mas felizmente para eles o Zhang tinha deixado uma caixa com uma nota explicando que ele saiu antes de completar a tarefa, mas ele também espera um presente em troca. Em outro local, o Song observa a perturbação do clima causado pelo caldeirão do Zhang deixado lá no pico do grande ancião. O Song afirma que não acredita que a June o protegerá depois disso. Então nós vemos como a June tem um sentimento sinistro e se pergunta se ela deveria trazer o Zhang de volta. Mas ela fica chocada ao ver que ele voltou sozinho. Ela não entende porque o Zhang estava de volta e ele pede desculpas por deixar ela preocupada. Mas ela revela que não estava nem um pouco preocupada. O Zhang explicou que ele foi refinar elixires e fazer amizade com os outros anciões. Tudo pelo bem da família Song. Ele realmente fez de tudo por ela e mostra que refinou as pílulas de fragrância charmosa como ela queria. A June pensa em como ela só pediu por isso em um ataque de raiva, e ela ficou tão surpresa ao ver que ele realmente conseguiu, que ele afirma que sempre cumprirá suas promessas. O Song chega e fala que essa é a oportunidade perfeita para se livrar do Zhang. Ele ataca o Zhang pensando que ele estava fazendo algo para June, mas ele fica chocado quando a June o defende. O Song não acredita no que ele estava vendo, porque a June vai dar uma olhada no Zhang e repreende o Song. Ele afirma que o Zhang trará desastres mais cedo ou mais tarde, e ele não deveria ter permissão para ficar no pico do meio.
Ela o repreende, explicando como estava desapontada com o fato do filho legítimo da família Song ser tão podre assim. A June defende o Bai, afirmando que tudo o que ele fez foi para ajudar a preparar a família Song para o julgamento do mestre de sangue. Surpreendentemente, o Zhang é o único que pode parar a punição da família. Isso o surpreende. A June afirma que ninguém entende a dor que o Zhang passou. O Song começa a perder a cabeça ao escutar ela, e o Zhang diz que ele ainda é jovem, e a June ordena que o Song se desculpe com o Zhang agora mesmo. Nós vemos que o Zhang estava fazendo tudo isso de propósito, e a sua provocação estava funcionando perfeitamente quando o Song começa a perder o controle. Ele solta um rugido raivoso quando as explosões acontecem lá atrás dele. O Song se acalma quando ele vê a June correndo na sua direção, mas fica muito desapontado quando ela passa reto por ele e diz para ele pensar no que ele está fazendo e refletir mais sobre tudo isso. O Song grita mais uma vez quando eles saem e ele foi completamente derrotado. Todos só perguntam se o setor de sangue estava sob ataque, mas a June fala que o pico do leste explodiu sozinho. Metade do pico foi destruído, e o Bai só consegue pensar em como deve ter sido aquele caldeirão que ele deixou. Essa é a pior destruição que seu refinamento já causou, então ele determina que ele deve agir preventivamente. O Zhang chega ao local e só pode questionar por que a explosão aconteceu. A June chega e vê ele completamente perturbado. Assim que o grande ancião chega, ele estava absolutamente furioso ao ver que o Zhang ousou voltar depois de destruir o seu pico e exige que ele se explique agora. Os dois estão completamente cercados e ele questiona por que o ancião quer uma explicação. O outro afirma que é tudo porque ele estava com raiva de elixires refinados lá. O Zhang concorda, ele diz que passou vários meses incansáveis refinando um elixir quase de grau 5 lá. Mas ele estava chateado porque o ancião mentiu sobre o caldeirão não explodir. Os outros recusam discutir com ele e afirmam que seu refinamento fez com que a temperatura e a fornalha aumentassem com o tempo, e grande parte do pico foi reduzido à terra arrastada. Por conta disso, eles afirmam que as coisas teriam sido muito piores se ele não fizesse nada. Mas o Bai estava furioso também. Ele fala que refinar a pílula preciosa requer uma pressão de forno extremamente precisa e não pode tolerar a menor mudança. O Zhang fala que ele repetidamente disse a ele para não deixar ninguém entrar e culpa o ancião por ser aquele que destruiu tudo. O ancião o chama de mentiroso para capturar ele, mas a June não permite que um cultivador do pico do meio seja atacado bem na sua frente. O ancião fala que ele é uma pessoa procurada agora, mas a June fala que ele pertence ao pico do meio e pertence a ela. Se ele quer que o Zhang seja pego, então ele terá que tirar ele dela. O ancião estava extremamente disposto e afirma que ele vai cobrar sim. Os dois poderosos anciões começam a lutar e mostram as suas técnicas mais poderosas. O Bai pensa consigo mesmo, como o julgamento do mestre de sangue estava se aproximando e como a June realmente puniu o Song por conta dela. Agora ela estava em um confronto contra o grande ancião. Ambos têm o estabelecimento da fundação, no estágio final do pico, e os dois ficaram gravemente feridos. A luta continua, os outros anciões chegaram para parar a briga e explicam que todos sabiam dos riscos quando pediram ao Bai que refinassem as pílulas. Os outros anciões o avisaram para não tocar no Zhang ou haverá consequências, porque todos receberam os avisos que o Bai deu. O Bai sente um cheiro e percebe que era um elixir que ele tinha refinado e começa a procurar. Mas o grande ancião exige que ele pare e os outros anciões se perguntam se o Zhang perdeu a cabeça devido ao choque. A June também se preocupa com ele. Enquanto o Zhang continua desesperadamente arranhando o chão, a June diz a ele que ele já fez o seu melhor, ele pode parar. Ela pediu que ele apenas deixasse tudo assim. Quando ele começa a desistir, ele encontrou a sua pílula com cores resplandecentes. Essa é a verdadeira marca de um elixir de grau 5. Esse é um tesouro inestimável. E a June pensa em como ela nunca viu um desse antes, porque mesmo no setor de pílulas, apenas uma pessoa é capaz de refinar assim. O grande ancião estava desesperado pedindo para o Bai vender para ele. O grande ancião fala que isso pertencia a ele e deveria se desculpar com o Zhang por tentar pegar ele. Ele tenta dizer que era apenas uma piada, mas o Zhang fala o quão perigosa foi essa piada e não acredita nele. O ancião oferece triplicar a recompensa, mas é insuficiente, então ele simplesmente desiste e se oferece para deixar o Zhang pegar o que ele quiser. O Zhang ainda se recusa, então o ancião persiste.
mas a June o interrompe e fala que o Zhang e a pílula pertencem ao Pico do Meio. A June revela que estava ciente dos seus esquemas egoístas e pergunta se eles querem que ela coloque tudo na mesa agora. Os anciões se preparam para uma luta, enquanto afirmam que uma guerra estava chegando e não é apropriado para o Pico do Meio monopolizar todos os benefícios. O Zhang avança para dizer que foi ele que refinou a pílula, e se eles tiverem algum problema, eles precisam resolver isso com ele. No entanto, o Patriarca Song confirmou e afirmou que a pílula irá para o Grande Ancião por conta do seu acordo original. Além disso, o Zhang refinou um Elixir de grau 5 e é um dos melhores escolhidos do setor de sangue. Então o Patriarca Song promove ele à posição do Pico de Sangue Médio. O Bai não sabe o que é isso, mas a June fala como um ancião de sangue estava classificado logo abaixo do Grande Ancião. O Patriarca também afirma que esse pico vai forjar um conjunto de vestes de batalha de sangue para o Zhang. Esse é um item extraordinário, muita raridade, incomparável, e o custo de fazer um será nada menos do que metade do pico. O Patriarca afirma que hoje o setor se alegra com a criação de uma pílula preciosa e todo o clã está atento a isso. O Patriarca também quer anunciar 3 importantes assuntos. Primeiro, em 7 dias os cultivadores do estabelecimento da Fundação dos Picos oferecerão a sua chave de sangue para convocar o despertar e o legado do setor da corrente sanguínea. Segundo, depois de um mês, o Pico do Meio iniciará o julgamento do Mestre de Sangue para completar a cerimônia de herança. O último é que as ordens do Patriarca é de que não haja mais conflitos internos. Discípulos de todo o setor sabem exatamente o que isso significa e começam a entoar a palavra luta. O Patriarca continua dizendo que quer que todos estejam suficientemente preparados com todas as suas forças. Ele continua seu discurso e finalmente chamam todos para a batalha contra o setor de fluxo espiritual. A chance de uma luta atingir o seu pico quando a transferência para os raios é ativada em todo o setor da corrente sanguínea para que todos os discípulos possam se preparar para a guerra. Pessoal, esse daqui é o fim da primeira temporada. Foram 50 episódios corridos, eu trouxe todos para vocês. Então agora nós vamos começar a segunda temporada e eu espero que vocês estejam gostando demais dessa série. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.